A gente comentou antes, talvez o pior momento do Arthur seja quando ele falou do processo dele que ele não quis falar. Talvez E é um corte que tá rodando na esquerda. Sim. É porque tem dois pontos aí. Ilegalidades do processo de cassação do Arthur. E por que o Arthur preferiu não entrar nessa seara? Vocês viram as notícias, o Arthur recorreu para retomar os direitos políticos dele. O juiz não entrou no mérito da discussão. Né? Ou seja, ele não avaliou os argumentos do Arthur. Isso está na decisão, é uma decisão simples, de 2 páginas, onde basicamente o juiz diz, isso daí foi uma questão da Assembleia, né? Não vou entrar no mérito, por mais que tenha aqui observadas aqui os pontos que ele colocou e tal, mas não vou entrar nesse quesito. E, obviamente, se espera, eu imagino que o Arthur deva recorrer dessa decisão para julgar o mérito. Então ele não quis entrar nesses assuntos porque isso está sendo discutido no âmbito da justiça, da parte dele. Agora, vocês que nos acompanham, né, você assim como eu, você pode tratar desses assuntos. A cassação do Arthur foi ilegal por 1 milhão de fatos. 1 milhão de fatos. Para começar, que ele não cometeu crime nenhum. Se ele não cometeu crime, ele não teve quebra de decoro nenhum. Além do mais, se tivesse, ele não estava em mandato, ele não estava exercendo o mandato dele. Ele estava de licença. Ele não estava sequer ele não estava no estado do qual ele representava, não estava nem no país dele. Ou seja, tem a questão da extraterritorialidade. O processo de cassação foi todo atabalhoado, foi protocolado no lugar errado. Foi protocolado no dia que não podia. Foi protocolado por uma pessoa que não poderia ter protocolado aquilo. Tinha que ser um protocolo via partido e não por deputados. Foi um processo em que não escutaram as testemunhas dele. Ele tentou trazer 2 testemunhas da Ucrânia e não conseguiu, não deram direito para ele. No caso daquele sujeito que apalpou a Isapena lá no plenário, ele tiveram auditorias lá sobre as câmeras, sobre as imagens. O Arthur não teve o mesmo com o áudio dele. São vários fatos. As acusações que foram feitas para ele são todas acusações falsas. Turismo sexual, ele foi absolvido. A justiça arquivou o caso. O Arthur, esse é o mais imbecil, né? Esse é o mais retardado que foi feito. O Arthur, ele poderia causar um incidente diplomático, que é uma burrice, assim, quem fala isso é burro, né? Uma vez que o Arthur Duval era um deputado num parlamento estadual, né? Ele não era embaixador do Brasil, não era chefe das Forças Armadas, presidente do Brasil, ministro, né? Ele era apenas um deputado que estava de licença do seu mandato. Você não causa incidentes diplomáticos sendo, sei lá, vereador de uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Os entes que representam a diplomacia brasileira são esses. E não parlamentares que são eleitos por uma parcela da população. Então não faz nenhum sentido. Nenhuma acusação que foi feita contra ele faz nenhum sentido. Tanto que foi arquivada pela justiça. O julgamento dele foi único e exclusivamente político. Político. E vocês sabem o quê? Ele listou ali os momentos do porquê. Esse é um corte que está viralizando na esquerda. Sim. Por quê? A esquerda... as pessoas não têm muito o que falar do debate, né? Quem assistiu, viu. E aí eles estão fazendo aquilo que eles nos acusam. Olha, eles estão fazendo... Eles vão fazer cortes e tudo mais. Sendo que quem tentou fazer cortes para salvar a pele foram eles. Eles pegaram... O único corte que viralizou do Álvaro contra o Arthur, ele basicamente tá falando sozinho. Não é um debate. Não é um debate. Ele não refutou nenhuma ideia do Arthur, ele não colocou ele em contradição, ele não... Nada. É como se eu falasse aqui pra câmera e falar, nossa, humilhei o Álvaro. Ora, se você está falando sozinho, o mínimo que se espera é que você, no mínimo, se saia bem falando sozinho. Senão, assim, nem isso fica difícil. Mas vamos lá, temos um grande momento aí? Eu só queria pontuar que eu perguntei onde está a ilegalidade do processo de cassação de Arthur Duval. Ao que Arthur Duval me responde, com alguns méritos supostos do mandato dele, e na sequência uma comparação com um de seus colegas que também tem comportamento tão atrozes
quanto os seus, no que diz respeito às mulheres. Claro, Aí eu pergunto, claro. dois errados. Um cara que falou fazem... uma frase, um cara que falou que mandou um áudio bobo, um áudio babaca, é comparável com um cara que, bêbado dentro de um plenário, passou a mão num seio de uma mulher. De uma deputada. De uma outra deputada. É exatamente igual, né? O seu... Ainda bem que o Arthur Duval tem inteligência emocional, cara. Eu, no lugar dele, ouvindo esse monte de ilação... Porque esse sujeito, e é o motivo de eu não ter ficado com dó dele, ele vai deixando coisas subentendidas, ele vai fazendo ilações. É um canalha de marca maior. Né? Talvez outra pessoa no lugar do Arthur já tinha mandado ele pro raio que o parta, mas felizmente Arthur Duval é o rei da inteligência emocional. Vamos seguir aí. Tem um certo? Ora, não faz sentido para mim que porque a Assembleia de São Paulo não caçou determinado deputado, deixaria de caçar você. É verdade que as circunstâncias políticas beneficiaram a sua cassação. Não tenho a menor dúvida disso. Sim, você incomodou todo mundo dentro da Assembleia, mas não por essas razões. Por que é que seus colegas o caçaram, Arthur? Porque você, nessa sua nova política, levou para lá o celular na vertical e transformou o parlamento, rebaixou o parlamento a um mero cenário para os seus videozinhos. Aquele é um espaço decisório, sério. As decisões de São Paulo são... Os vídeos do YouTube do Arthur são na horizontal, não são na vertical. Ele errou aí também, ele mentiu nisso. E outra coisa, ele parte de uma... Ele tem uma caricatura do que é ser de direita na cabeça dele, e ele acha que isso encaixa os adversários. Então você, Arthur, com essa sua nova política... A gente fica falando em nova política por aqui... A gente não faz esse discurso que é bobo, que é infantil. A gente não faz esse discurso, a nova política. Eles chegam em um determinado momento a dizer que nós rejeitávamos a política, que nós odiávamos a política, o Estado. Assim, você não é jornalista profissional, assim como eu, assim como o Bahia, assim como o Arthur Duval, porque você não sequer pesquisa, você sequer pesquisa sobre quem você vai enfrentar no debate. Nós não fazemos esse discurso de nova política, de rejeição à política, de rejeição ao Estado. Nós não fazemos esse discurso. Esse é um discurso bobo que, aliás, morreu esse discurso. Esse discurso morreu lá em 2016, 2017. Não passou disso. Nós fazemos política com P maiúsculo. Política com P maiúsculo. E combatemos pessoas como você. E isso não tem nada de novo. Né? Práticas que foram que existem nos mandatos do MBL, de fato, são inovadoras. O Arthur Duval ter sido o deputado mais econômico da história da Assembleia Legislativa. O Guto ser hoje o deputado mais econômico da Assembleia. O Guto combater a esquerda como combate. O Kim Kataguiri debater como debate. Ter sido presidente da Comissão de Educação. Ter aprovado quase uma dezena de projetos de lei. Dezenas de emendas dentro de plenário. Sendo oposição, sendo independente. Isso são novas práticas. Agora, a nova política, a nova forma... Não, isso não. Nós fazemos diferente do que tá aí. Isso com certeza nós fazemos. Tanto é que o sistema tenta nos repelir. Vamos seguir. São tomadas naquele espaço. Quando você tira um celular e interrompe o plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada. Aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. E é isso que aconteceu lá. Eu vou passar aqui por uma outra declaração que eu trouxe. Pronto, essa foi a grande lacrada dele. Sim. Porque ele conseguiu falar durante o tempo que ele tinha direito. Ele claramente ensaiou isso aí. Obviamente ele ensaiou. Ele ensaiou várias coisas que foram patéticas. Ele ficou... assim, Arthur, eu sou pobre, mas sou difícil. A preparação do Álvaro para esse debate foi ensaiar 40 frases e ir. É isso, exatamente. E pegar o carro. Exatamente. E outra coisa, você é um peso pro Estado, você fez a Assembleia gastar... Você está preocupado, Álvaro, com o gasto da Assembleia? Se você estivesse preocupado com o gasto da Assembleia Legislativa, você defenderia Arthur Duval. Afinal, ele foi o deputado mais econômico. Foi ele que barrou o aumento dos fiscais de renda, foi ele que barrou o aumento do valor para os deputados contratarem automóvel, foi ele que diminuiu o salário dos deputados na pandemia. Pera lá, você está preocupado com o gasto da Assembleia? Então acho que você está indo pela linha errada.